Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos para estudarmos o Livro dos Espíritos. Nesse estudo da noite de hoje, nós vamos estudar na parte segunda, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E o nosso capítulo é o capítulo 6º, cujo assunto é da vida espírita. E o item que vamos ver é o item número 3, que fala a respeito das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Questão de número 237. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? Essa é a indagação de Kardec, e os espíritos respondem o seguinte: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, a nossa natureza profunda, real, é a natureza espiritual. Nós somos espíritos, não somos seres humanos. Estamos temporariamente, quando aqui encarnados, na condição de seres humanos, utilizando-nos de corpos densos, grosseiros, em relação à nossa natureza. Nós somos espíritos. Nós temos uma natureza muito mais sutil, muito mais leve, muito mais fluida. Então, na condição de encarnados, nós recebemos esse corpo físico, que é como se vestíssemos um escafandro, aquela roupagem que os mergulhadores se utilizam, né, para fazer atividades lá no fundo do mar ou embaixo das águas, nos rios. E nessa condição, as nossas percepções ficam embotadas. A nossa visão, a nossa capacidade de locomoção, as percepções que nós temos quando na condição de espíritos são muito mais depuradas, muito mais afinadas, muito mais profundas. Nós temos capacidades, por exemplo, de locomoção muito mais rápida do que na condição de encarnados, onde nós temos que ficar envoltos por este corpo denso e nos arrastamos na face do planeta. Enquanto que, na condição fora do corpo, nós volitamos. A nossa sensibilidade, a nossa capacidade de percepção e de observação fica extremamente prejudicada, diminuída. Como diz aqui a resposta dos espíritos, ela fica obscurecida, exatamente em função da densidade desse corpo físico que nós utilizamos aqui nesse planeta, que é um planeta bastante grosseiro, é um planeta de provas e expiações. E continua aqui a resposta dada pelos nossos irmãos espirituais. A inteligência é um atributo que
tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Olha só aqui, né? Os espíritos ainda nos dizem mais. A nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de raciocínio, de observação, ela também fica prejudicada, extremamente diminuída, em função de estarmos nos utilizando de um instrumento extremamente denso, pesado, que é esse corpo físico. Então, na realidade, nós podemos comparar a morte como sendo a libertação de um pássaro de uma gaiola. Na gaiola, esse pássaro, que antes cruzava os céus numa velocidade muito maior do que se ele caminhasse, esse pássaro, que tinha uma observação acima, muito acima da crosta, e lá do alto ele tinha uma visão panorâmica. Ele via ao mesmo tempo pontos distantes que, enquanto aqui na face do planeta, nós não vemos. Então, eu faço essa comparação com bastante segurança e com bastante certeza, dentro do conhecimento maravilhoso, grandioso que essa doutrina nos traz. A morte é a libertação. Saímos do estreito quadrado, do estreito mundo em que estamos, e temos uma observação fora do corpo, como a de um pássaro, que olha lá de cima e vê detalhes, meandros, e percebe coisas que nós, enquanto aqui, nos arrastando com este corpo grosseiro na face do planeta, não temos a menor condição de perceber. E é interessante como nós ainda temos medo da morte. Olha só, seria como se o pássaro tivesse medo de sair da gaiola. Então, que possamos ter essa certeza de que não somos corpos físicos, estamos temporariamente na condição de encarnados. E eu até diria mais, mesmo na condição de encarnados, o espírito, durante o sono, enquanto o corpo não é utilizado para locomoção, ele goza de uma certa liberdade. É pena que nós não nos lembramos dessa liberdade passageira que temos enquanto o nosso corpo descansa durante o sono. Mas assim, por outro lado, nós poderíamos também agradecer pelo fato de não termos essas percepções. Como assim? Porque essas percepções iriam interferir no nosso livre-arbítrio, nas nossas ações aqui, quando estamos no estado de vigília, acordados. Já pensou se nos lembrássemos do nosso passado? Já pensou se nos lembrássemos das nossas atitudes, dos nossos erros, das nossas falhas cometidas? Nós iríamos misturar o nosso passado com o nosso presente.
E, de repente, companhias de parentes próximos, de pais, filhos, irmãos, que no passado foram inimigos. Então, mesmo nessa condição de pássaros encarcerados, o esquecimento é uma bênção. Então, de alguma forma, embora sabendo que fora do corpo nós estamos mais livres, vamos agradecer também pelo fato de estarmos aqui encarnados e recebendo essa oportunidade de esquecer o passado para poder consertá-lo. Porque nós ainda somos muito rancorosos. Nós guardamos fatos ou graves que nos ocorreram, e esses fatos, se eles estivessem à tona enquanto estamos numa determinada reencarnação, se esse passado viesse à tona, ficaria muito mais difícil para nós. A reconciliação com os nossos desafetos, então, nossa Senhora, seria muito complicado. Então, Deus é muito sábio. Cabe a nós sempre dizer: obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que nos é dado. Pelas alegrias, pelas tristezas, pelas facilidades e pelas dificuldades. Tudo que Deus nos dá tem um bom e excelente propósito. Confiemos em Deus. Se não confiarmos em Deus, vamos confiar em quem? Confiemos sempre em Deus e agradeçamos todos os dias por tudo que temos. Seja pouco, seja muito, seja até nada. Agradeçamos. E aqui fechamos a primeira parte do nosso estudo. Vamos às discussões e daqui a pouco retornaremos. Muita paz, meus irmãos.